chamado Anumana. E aquilo que está além dos sentidos e aquilo que está além da mente, existe um processo chamado Shabda, ouvir de autoridades autorrealizados que puderam entender essa realidade de uma forma assim mística, ou seja, pela visão de yoga. Então esses grandes videntes, esses grandes seres autorrealizados que tiveram conhecimento do real, não apenas têm fé, mas que realizaram, deixaram esse conhecimento nas diferentes tradições religiosas, espirituais, nas escrituras, etc., para o nosso benefício. Por isso que este tipo de conhecimento, apesar de mas eu estou ouvindo alguém falar. Não, mas não é apenas ouvindo alguém falar. Não é qualquer pessoa que está falando, são pessoas que tiveram a conexão com o som sagrado, com o som da revelação e, portanto, podem entender a realidade além dos limites da mente e do sentido. Então é por isso que a literatura védica, ela nos trata sobre conhecimento, mas principalmente dois tipos de conhecimento, que é chamado Paravidya e Aparavidya. Paravidya é o conhecimento transcendental, aquele conhecimento que é obtido exatamente pelos grandes videntes, pelas almas autorrealizadas, pela visão de yoga. E Paravidya é aquele conhecimento que pode ser obtido por outros meios. Então significa que os Vedas nos dão dois tipos de conhecimento. Conhecimento da sabedoria e conhecimento da ignorância. Estou falando a palavra ignorância, mas não no sentido moralmente pejorativo, no sentido daquilo que é temporário, das coisas do mundo. Então, se encontra na literatura védica conhecimento de gramática, poesia, artes marciais, arquitetura sagrada, astrologia, medicina, todos os diferentes tipos de conhecimento que as pessoas precisam para viver neste mundo. E também aí você vai encontrar através dos Upanishads e os seus diferentes comentários dos Upanishads, com os Puranas, com a Bhagavad Gita, essa diferente literatura que se chama de Traya Prastana, aquela literatura que aí você pode conhecer sobre o absoluto, o eterno. Então, a educação, ela tem que acontecer em todos os dois níveis. Então, significa as pessoas têm que se educar para viver no mundo. E da melhor maneira. A vida humana é uma oportunidade muito rara. Por isso é dito que os seres humanos, eles se distinguem dos animais, porque ele consegue ir além de 4 atividades básicas, que é comum a todos os seres, os animais e os seres humanos, que é a Hara Nidra Bhaya Maituna, Shamanana e Tatpashubina. É de comer, dormir, defender-se e fazer sexo. São atividades que os homens fazem, mas os animais também fazem. Então, se nós apenas fazemos a mesma coisa, não somos diferentes dos animais. Mas esse mesmo texto que eu li em sânscrito, ele diz, isso é chamado Shamanya, que nós temos em comum, mas depois tem Vishesha, aquilo que nos diferencia dos animais. O que diferencia do animal é a pessoa poder entender e viver no Dharma. Às vezes as pessoas traduzem essa palavra Dharma como apenas religião, mas o conceito de religião, que nós estamos acostumados na nossa cultura ocidental, ele não é tão amplo como o conceito de Dharma. E mesmo esse conceito de Dharma, no sentido da lei cósmica, de viver de acordo com a própria posição nossa constitucional. Cada pessoa nasce, cada ser tem uma natureza. E essa natureza é o seu Dharma. Por exemplo, até os elementos. Por exemplo, a água ela é uma substância, mas ela tem um Dharma, que é fluir. Ela é um fluido. Entende? O fogo é um elemento, mas ele também tem seu Dharma, que é o quê? Queimar, iluminar, aquecer. Então não dá para conceber uma substância sem o seu Dharma. Por isso que no Mahabharata diz que Dharmandaranaiti, o Dharma é aquilo que mantém o ser. Um ser que não entende o seu Dharma, ele não chegou na sua plenitude. Por isso é dito que o ser humano, ele tem o seu Dharma. E o nosso Dharma é ser
vir. E o ser que não serve não pode vir a ser. Então, na verdade, o servir, ele traz o ser. Então, este servir é exatamente o que nós chamamos de Dharma. Então, e como que o Dharma é determinado? É determinado pelo si mesmo, pelo Atma. Essa palavra Atma, em sânscrito, é um pronome flexível, que significa si mesmo, que em português nós não podemos traduzir com uma palavra só, mas em inglês nós temos o self, que é utilizado na psicologia, né? Então, o Atma, se você vai no dicionário de sânscrito, você vê que ele pode significar várias coisas. O corpo, a mente, o intelecto e o espírito. Então, por que uma palavra tem tantos significados totalmente diferentes? Porque o sentido do Atma é aquilo que você se identifica, aquilo que você considera como sendo o ser. Então, se eu estou condicionado pensando que o corpo é o meu ser, o corpo é o meu Atma. É o meu si mesmo. Se eu penso que eu sou a mente, apenas intelectual, de princípio assim sutil, a mente se torna o Atma. O intelecto. Agora, quando eu me torno alto, eu me situo no ser eterno. O Atma, essa identificação é eterna. Então, de acordo com o que nós nos identificamos como Atma, o Dharma também é proporcional. Então, a nossa identificação com esse corpo e aquilo que está vinculado, que está conectado com este corpo material, se torna o Dharma. Eu tenho que servir a minha família, eu tenho que servir a minha pátria, eu tenho que servir a minha comunidade. Então, assim, nós adquirimos esse serviço. Então, isso é chamado Dharma. Então, tudo isso é considerado Dharma ou dever. Então, nesse sentido, a palavra Dharma, ela tem significado de dever. Então, quando nós nos situamos, o Atma situa-se na sua plataforma de autorrealização, do ser eterno, porque ser é eterno. Krishna diz na Bhagavad Gita. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Que os sábios entenderam que não há continuidade para o inexistente e não há cessação para o existente. Aquilo que é eterno. Tudo aquilo que vem a ser e deixa de ser não é o ser, é o estar. Então, dessa maneira, quando nós nos situamos na plataforma do ser, na plataforma do eterno, o Dharma é outro. Isso se chama... pode falar. Me surgiu aqui uma dúvida, uma questão. Então, o Dharma ele pode ser mudado conforme você muda seu estado de consciência, sua plataforma. Exatamente. Então, não é alguma coisa fixa o Dharma. Conforme você vai conhecendo, quando você se identifica com o ser, o Dharma muda, né? Então, ou seja, nós temos que entender que na medida que você evolui, você tem dharmas superiores. Você não pode abandonar o seu dharma inferior se você não passou para uma oitava superior. Sim. Você está entendendo? Não é que Entendi. Muitas pessoas pensam que às vezes a vida espiritual vai se tornar um monge. Ela se alienou de seus deveres com a família, com a sociedade. Pelo contrário, Ele situou-se num Dharma, num dever superior. É o único momento que você pode, não digo negligenciar. Krishna fala do Bhagavad Gita. Logo, quando no fim da Bhagavad Gita, Krishna, depois ele ensina todo o conhecimento espiritual. Aí ele fala, Arjuna, Sarva Dharma, abandone todos os Dharmas. Por que Arjuna poderia abandonar todos os seus Dharmas? Porque ele aceitou Krishna. Porque ele situou-se em Krishna, no Ser Supremo. Então, quando você está com o dever supremo, os deveres inferiores, entende? Já eles são descartáveis, por assim dizer. Não é que a pessoa busca a vida espiritual para fugir dos dharmas. Daí ele não vai aceitar também o dharma superior. Por exemplo, está dito nos Upanishads. Jasya deve para bhakti jata devi tata guru tasya tikati tahi artha prakashanti mahatmanaha
Somente aquelas pessoas que têm fé no Supremo e têm o mesmo fé no Guru, que todo o mistério do conhecimento espiritual é revelado. Mas no verso anterior ele fala, agora aquele que não é um bom filho, aquele que não é um bom súdito, aquele que não situa-se no seu dever neste mundo, não vai poder ser um discípulo e não vai poder aceitar Deus. Então este ponto é o que deve ser entendido, que existe hierarquia de necessidade. Existe um psicólogo humanista chamado Abraham Maslow, que ele trabalha muito com empresários, qualificação. Ele nos dá a noção da pirâmide das necessidades. Então nós temos que entender que as necessidades básicas, enquanto elas não estão supridas, você não passa por uma necessidade superior, entende? Primeiro você tem que cuidar do corpo, as necessidades psicológicas, as necessidades intelectuais. Chega numa necessidade espiritual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha de mim. Eu não posso sentar aqui e me preocupar com a minha necessidade transcendental, espiritual, e meditar na sílaba sagrada do Mahamantra. Se eu tenho um aqui embaixo. No estômago, né? Se o estômago ronca de fome, né? Então, este mantra, nesse sentido, nós temos que entender que os dharmas deste mundo, eles são determinantes. Enquanto nós não lidamos e evoluímos e cumprimos com o seu dever. O cumprimento de um dharma, ele faz com que você assuma um dharma superior. E assim nós crescemos até chegar no dharma supremo, que é chamado o Sanatana Dharma. Então, voltando à questão da educação. A educação tem que nos preparar para tudo isso. Os Vedas falam, mas os Vedas são muito complicados, os Vedas é muito complexo, tem tantos livros, ensinam tudo. E qual que é o ensinamento verdadeiro? Aí as pessoas criam seitas, né? Cada um brigando, não, é Karma Yoga, é Jnana Yoga, é Dhyana Yoga, é Bhakti. Então, as pessoas ficam aí brigando, mas você pode ver, na escola, ninguém briga em relação à matemática. Ninguém quer tentar provar que a matemática do ensino infantil ela é inferior à matemática do ensino fundamental e do ensino médico, ou da universidade, ou no curso de pós-graduação. Quem deles tem matemática? Não, o cara no curso de pós-graduação, não, eu estou fazendo doutorado aqui em cálculo. Isso aí não é nada, essa matemática. Não, ninguém fazemos isso na pedagogia. Pelo menos não deveria. Não. A matemática é matemática, são níveis. Aquela criança que está aprendendo bem, ela conseguiu entender as noções de grandeza, tá ali, e ela está ali não só repetindo, mas ela está aprendendo. O professor é glorioso dele, mas ele deu aquele conhecimento básico para ela. E assim é o conhecimento. E a vida espiritual também é da mesma maneira. Por isso que os Vedas nos estabelecem prioridades na educação, prioridades na existência, quando estabelece o conceito do que é chamado de Purusharthas. Os Purusharthas são as metas da vida humana. Então são 4 Purusharthas, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Vou traduzir. Dharma, e aí você traz o Dharma como o primeiro? E aí você traz o Dharma como primeiro, porque ele é a base para todos os outros, né? Kama e Moksha. Exatamente. Então, quando você se situa no Dharma, se torna um ser humano e vive no Dharma, a sua vida se torna progressiva. Porque o que separa o karma do Dharma é exatamente isso. Porque no Brasil a gente tem essa noção meio baseada no espírito, esotérica, de que karma é coisa ruim, Dharma é coisa boa, né? Não tem nada a ver uma coisa com... Existe karma negativo, que é chamado vikarma, um karma que evolui, mas não tem nada a ver. Dharma é outra coisa. Eu vou explicar aqui a diferença do Dharma. Viver no karma é viver reativamente. Você comete uma ação, o resultado te impele a sofrer aquela reação, e ao mesmo tempo que você sofre a reação, você está gerando uma nova reação. Aí você fica no samsara. Então, o karma, você está vivendo o quê? Reativamente. Então, vou dar um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma família, esposa, filhos, não é o caso, né?
que são muito problemáticas, aquele me inferno na vida, aí eu vou falar com você aqui, ô Vladimir, puxa, que karma que eu tenho essa minha família. Eu estou vivendo o quê? Reativamente, não estou? Reativamente. Isso. Agora você fala assim, ô Vladimir, puxa vida, realmente é um trabalho ser chefe de família, com esposa e filho, porque qual é o meu dharma? Qual é o meu dever nessa família para me evoluir? Você entendeu? Eu continuo a fazer a mesma coisa, mas nesse segundo momento eu vivo no dharma, o outro vive no karma. Uhum. E aí nós podemos remeter lá no início da sua fala, que essa reação, nós e todos os animais vivem assim, né? No espírito reativo. E que enquanto seres humanos nós podemos deixar de ser reativos e passar a ser mais o ser humano, né? Através do Dharma. Nós podemos viver progressivamente, não reativamente. Sim, enquanto reativos nós somos animalescos, né? Somos animais, vivendo uma vida dos animais. Mas as pessoas falam, não, mas os animais, os seres humanos eles são diferentes animais, são inteligentes. Mas quem disse que os animais não são inteligentes? Quem tem gato sabe como. Quem tem cachorro. Eles são inteligentes, eles são muito inteligentes, às vezes a gente fica surpreso, não. Mas dá uma olhada. Para que eles usam a inteligência? Para garantir, né, a sobrevivência, né? Para comer, dormir, defender, sexo. O gato, quando ele arranha a janela, a porta para poder entrar em casa para dormir junto com o dono, não. Ele é inteligente, ele consegue ser. Então, na verdade, voltando a essa questão dos purusharthas. Então, a base é o Dharma, viver no Dharma. Então, quando nós começamos a viver no Dharma, a nossa vida se torna progressiva, como eu estava falando. Aí nós começamos a evoluir. Então, quando a pessoa tem uma existência que suas ações são progressivas, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter condições de ter prosperidade material. Aí vem o segundo purushartha, que é Artha. Artha é desenvolvimento econômico. Então, aí ela tem desenvolvimento econômico, e como ela viveu no Dharma, ela não ficou rica roubando ninguém, explorando empregada. Ela tem um Artha positivo. E isso permite ter Artha, ter facilidades materiais, permite que nós possamos obter o terceiro purushartha, que é Kama, para satisfazer nossos desejos materiais. Então, aquela pessoa ali, ela tem prosperidade material, ela pode satisfazer todos os seus desejos materiais, mas ela tem uma base do Dharma. Então, quando ela chega na saturação desses três estágios, porque a alma é eterna, plena de consciência e bem-aventurança. A vida temporária neste mundo, o conhecimento limitado, iludido pelos fake news, e o prazer temporário não satisfaz a alma. Então chega no momento, quem alcançou o estágio, está vendo as necessidades básicas, Dharma, Artha, Kama, ele se frustra. Porque a alma quer algo que ela não pode alcançar nesse mundo. Mas ele já teve de tudo. Ele já experimentou de tudo. Aí ele se frustra. Aí ele busca o quarto purushartha. Então a maior parte, aquela parte dos Vedas chamado Karma Kanda, dos rituais, a adoração dos deuses, tudo isso, é para elevar as pessoas desses três purusharthas básicos, que é o mundo do karma. Então, como nós vivemos o mundo do karma no Dharma, no momento da frustração, nós buscamos a transcendência, buscamos moksha. Agora, se você alcançou esse estado de frustração de Kama, do prazer material, sem ter o Dharma, se não for progressivo, o seu moksha não vai ser vida espiritual, vai ser drogas, álcool, fuga, que é parecido. Por isso que algumas pessoas
maliciosamente comparam os Hare Krishna, os monges, como que aceitar uma religião, se dedicar é a mesma coisa que ser viciado em droga. É uma fuga, porque a dinâmica psicológica de moksha. Um viciado em droga, o alcoólatra, ele busca moksha ali. O suicida, ele busca moksha ali. Mas como ele não tem base, conhecimento espiritual, ele tem que voltar no processo de novo. E às vezes de uma maneira até inauspiciosa. Então, portanto, o quarto Purushartha, que é obtido pela sessão do Paravidya, conhecimento transcendental. O Aparavidya lida com os 3 Purusharthas. Mas ambos são necessários, são importantes. Eles são complementares. Você não pode artificialmente querer já ficar em moksha. Então aí você vai encontrar um monte de swami e monge que tem necessidade ainda de arta e cama e fica explorando os discípulos, ficam caindo em cima das discípulas bonitas, fazendo uma sessão mais esotérica do Tantra, né? Porque essas pessoas ainda, eles estão no caminho de moksha, mas eles ainda não chegaram lá por esgotamento. A pessoa não busca a vida espiritual se ela ainda não está esgotada neste mundo. Então, e por isso que a gente tem que entender a pluralidade que o caminho védico do yoga nos ensina e respeitar as pessoas do seu nível. Então, eu acho que com isso deu para eu fazer uma exposição bem sobre educação. O que é educação para a vida? Educação para a vida é nos educar para viver neste mundo e também não ser ingênuos, entender a natureza deste mundo, como Krishna diz no Bhagavad Gita. O mundo material, a existência material é dukkhalayam ashashvatam. É cheia de sofrimento e é temporária. Então, com esse conhecimento, aí nós vamos buscar a vida espiritual. Então, a vida espiritual não vai ser fuga, ela não vai ser alienação, vai ser parte do processo do nosso crescimento. Então, a transcendência do Dharma. Por exemplo, você pode ver que, por exemplo, o texto do Karma Mimamsa, escrito pelo sábio Jaimini, que tem o processo da ritualística, ele diz: agora da vida humana é para viver no Dharma. E depois você vai encontrar um Vedanta, que Vyasa Deva fala: não, a Tato Brahma diga, agora é hora de abandonar o Dharma e buscar o Brahman, e buscar o ser, e buscar o eterno. Então a educação ela deve nos preparar para tudo isso, então, entende? E respeitando o nível das pessoas. E nós não devemos agitar a mente daqueles que não podem alcançar um nível mais elevado. Se nós fazemos isso, nós somos desonestos. Nós estamos apenas preocupados com o nosso orgulho em provar que meu nível é mais alto. Sim. Que aí vai diminuir o outro. Claro. Então aí, agora te dou aí, se você quiser fazer alguma pergunta, ou o pessoal quiser responder pergunta, a gente pode. Com esse tema, eu queria ver se podemos explorar um pouquinho, porque esse desencanto ele é até necessário, né? Esse desencanto com o mundo. Mas não significa que o mundo passa a ser alguma coisa a ser rejeitada. Não, quando acontece esse desencanto, você vive com mais plenitude, né? E daí a importância de servir, né? Se não tiver o serviço como sendo a motivação, você fica querendo... É o consumidor que só quer extrair do mundo, né? Então, quando acontece esse desencanto, é que você começa a ter a oferecer ao mundo, né? E aí é um processo de amadurecimento, né? E a educação, ela ainda está voltada para te tornar, para você ganhar a vida, né? Para você tornar mais consumidor e poder se dar bem sobre o outro, né? E não para te colocar para servir a sociedade, né? Aí eu acho que quando isso inverte, né? Quando acontece essa metanoia, que aí começa o caminho espiritual, né? Porque Dalai Lama usa essa expressão, né? Quando ocorre o desencanto, você começa a caminhar no nível espiritual, né? Mas não é negar a vida, né? A vida não passa a ser tudo um lixo, as pessoas passam a ser pessoas menores. Ao contrário, né? Você passa a dar um valor maior, né? E a reconhecer a limitação de cada um, né? O convívio fica muito mais íntegro, né? Muito mais inteiro, né? Porque você reconhece que todos têm limitação, né? Aí queria explorar um pouquinho sobre isso. Tá bom. Ou seja, esta vida tem um propósito.
Ela não é pelo acaso. Então, essa visão materialista da própria ciência que nós levamos na nossa vida, que as coisas surgiram pelo acaso, uma coisa leva a outra, é tudo por acaso, não há um propósito. A visão védica, na cosmologia védica, não é noção nem de um universo infinito, mas de um cosmo que tem um propósito. A existência humana tem um propósito que deve ser obtido. A vida não deve ser vivida assim, porque isso leva a um nível de completamente... O desencanto leva à loucura, na verdade. Leva à frustração, entende? E o pior de tudo, os problemas psicológicos graves, entende? Então, por isso que nós temos que entender que um professor, que todos nós devemos ser, entende? Porque todos nós temos algo para ensinar. Nossa própria vida é o exemplo. Ele tem que ver essa questão de que a nossa cultura ocidental, ela nasceu da ignorância. O mundo, a cultura humana, ela não é o conceito da evolução, de que o ser humano nasceu na idade das pedras, evoluiu. Isso é uma visão que não é errada, mas é parcial. Que existem várias histórias. Os Vedas explicam momentos em que quando o mundo foi criado, nasceram pessoas iluminadas também, junto com pessoas que estão no nível denso. Isso é natural. Sempre conviver, por exemplo, eu estava lendo um livro agora, A História Desconhecida da Raça Humana, né, que descreve que as evidências arqueológicas dos homens de Neandertal, etc., ela não pode ser aceita absolutamente porque existem evidências arqueológicas de vestígios de vida humana moderna, civilizada, junto, os mais antigos que esses vestígios de homens primitivos. Então, deixa eu lhe interromper um minuto. Fala. Desculpa lhe interromper, porque tem uma pergunta exatamente isso. Não sei se você lê aí. Professor, estou estudando pré-história. Alguma dica, intuição para desenvolver alguma linha de estudo do homem pré-histórico? Essa pergunta cabe com o que você acabou de falar, né? Então já respondi a pergunta. antes de ser reformulado. Desculpe te interromper. O ponto é nós entender que este mundo é uma escola que tem todos os níveis. Bem, essa colocação de que todos nós somos professores e nós ensinamos com o nosso exemplo, isso é muito importante, né? Porque precisamos ser o próprio exemplo, né? Para os outros, para a humanidade. E um professor, que é o mestre? Um professor, ele tem uma habilidade de reconhecer aquele aluno que tem aptidão para matemática, o outro para negócios, o outro não quer muito estudar, mas ele quer trabalhar ali, né? Então, desenvolver essa habilidade é alguma coisa importante, né? Daí nós podemos reconhecer. As pessoas não vão ser iguais todas, né? Cada um tem o seu dharma, tem a sua característica, né? Nós devemos dar o exemplo e também perceber que as outras pessoas, cada um vai ter uma forma de se comportar e agir no mundo, né? E o mundo se completa com essas diferenças, né? Exatamente. Isso. É como o médico, né? O médico, ele não pode tratar todos os doentes com o mesmo remédio. Às vezes um remédio cura um paciente, mas se ele der aquele mesmo remédio para outro paciente, ele mata. Exato. Então podemos ver que essa necessidade didática, pedagógica da existência neste mundo, entende? Nós temos que nos aproximar de pessoas que estão caminhando na frente, entende? Não é que a pessoa ela deve abandonar o seu bom senso, a sua capacidade de crescer e aceitar cegamente o que os outros falam. Não. Esses seres trilharam um caminho, e nós vamos caminhar aquele caminho unicamente se aquele caminho nos der a realização para que nós possamos tornar sábios. Então, por isso que a cultura védica ela tem a posição de um mestre, mas o conceito de um mestre espiritual da Índia é muito mal interpretado no Ocidente. A pessoa acha que a pessoa tem que colocar a sua vida
colocar o seu crescimento, colocar a sua evolução na mão de uma pessoa. Não é isso. Não é isso. Nós temos que ter a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento e estarmos abertos a quando o Senhor Supremo, vendo a nossa sinceridade, nosso desejo, nos coloca pessoas no caminho para nos guiar. Por isso eu sempre digo que o guru, o mestre, ele não é o motor do barco da salvação. Ele é apenas o leme. O leme. Nós temos que remar, nós temos que fazer o barco andar. Entende? As direções, elas são indicadas, e por isso que eu sempre digo na vida espiritual, no trabalho religioso mesmo, são duas coisas importantes: fé e bom senso. O pássaro da espiritualidade voa com duas asas: fé e sabedoria. Então, se você tem até 20% de fé, é boa medida, mas tem que ter 80% de bom senso. Então, portanto, e esse bom senso indica nosso desejo, a nossa responsabilidade. Porque aí, Krishna explica na Bhagavad Gita, Sarvasyathyaham hridisham vidito. O Atma, que somos nós, no coração, junto dele está um outro Atma, que é o Paramatma. É o ser do ser, o Atma do Atma. E ele é a fonte de todo conhecimento. Krishna explica, de mim vem conhecimento, esquecimento e toda lembrança. Então, quando nós agimos no Dharma, nós agimos da maneira sincera, ele se revela. E se nós, por isso que o yoga é exatamente isso. Yoga chitta vritti nirodha. Patanjali não fala isso? Purificar a consciência dos vrittis, daquilo que é estranho, para que você possa ouvir Deus no coração. Então, mesmo que nós não tenhamos condição de fazer o trabalho de faxina da consciência, mas somos sinceros e queremos Ele, que não pode ser ouvido pela nossa consciência não estar apta, nos coloca em nosso caminho alguém que é o médium que ouve Ele e pode nos transmitir. Então, por isso que essa questão esses mestres qualificados que ensinam pelo exemplo são os gurus. São importantes. Eu acho que isso mais ou menos responde essa pergunta que tem aqui da Aline. Ela faz assim: nesse período de pandemia, isolamento, muitos têm se sentido ansiosos e deprimidos. Algum conselho especial para esse momento? Eu acho que tem sido dito o tempo todo, né? Tudo que está sendo dito até agora é isso. Mas, assim, alguma coisa que direcione mais as pessoas, um caminho para a paz, um caminho para... sem dúvida, a devoção é o caminho, né? Não tem... A entrega a Deus é o caminho, né? O Hermógenes diria: entrego, confio, aceito e agradeço. A devoção é importante, que mesmo no processo de yoga, né, apesar de Patanjali fazer todo um trabalho de uma psicologia muito profunda da meditação no seu Yoga Sutra, dando o caminho, a escada... Seu som ficou baixo, Lu. Seu som ficou baixo aí. Vai. Melhorou? Vai. Acho que sim. Alô? Vai. Melhorou? Alô, tá. Melhorou. Então, então ele nos dá esse caminho, a escada, yamas, regras éticas de comportamento pessoal, niyama, regra de comportamento social, asana, postura correta, pranayama, expansão da respiração, controle dos sentidos, concentração, meditação e samadhi. Você alcança o destino. Ainda assim, ele botou ali, apesar de ter essa escada, logo no segundo degrauzinho da escada, ele botou uma portinha. Sabe o que tem naquela portinha? Ishvara Pranidhana. Por isso, quando ele fala que por Ishvara Pranidhana, você não precisa passar nem por Shamyama. Então, eu já alcanço a samadhi. Ishvara Pranidhana. Entrega. Entrar
entregar a vida, entregar o prana. Esse é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais difícil. Porque é o caminho que necessita humildade, como o professor falou. Ele necessita de humildade. Sem humildade, não existe caminho. É muito mais fácil você sem humildade, aceitar um processo muito austero, muito erudito, de Sagara, e chegar lá com ego. Aí você chega com ego, aí você chega lá e fala, eu sou Deus. O eu sou Deus, às vezes, não é isso. Nós entendemos que, do ponto de vista do ser, da eternidade, somos iguais a Deus. Mas do ponto de vista da personalidade, não somos da personalidade. Sim. Você levou o ego. Você pode alcançar a transcendência sem ego, aí você se alcança só o Brahman. Existe um tipo de moksha chamado Sayudhya, que liberta em Deus. Mas se você quer levar a sua individualidade no plano espiritual, você tem que ser humilde. Neste mundo, quem não se humilda perante o Criador é humilhado pela energia material. Ajeita um pouquinho melhor seu microfone. Ajeita um pouquinho melhor seu microfone. Está baixo ainda. Tá melhor? Vou falar assim. Acho que sim, talvez. Mas vamos. Está baixo, mas dá para escutar. Eu tenho que falar mais alto. Eu estava baixando a voz, eu estava falando muito alto, agora eu tenho que falar mais alto mesmo, não tem jeito. Então, deu para entender essa questão de entrego, né? E para entregar tem que ter humildade. E humildade de humildação, não humildade de ser humilhado. Porque quando a pessoa é humilhada, ela entra em depressão, tá entendendo? E aí quem é humilhado é o ego, né? É o orgulho, é a vaidade, né? É o fulano de tal. O ego é humilhado e a gente se identifica com ele e aí a gente entra em depressão, em frustração, em loucura. Portanto, nós temos que... Fala. Esses dias tem me chamado muito a atenção essa coisa da pandemia, de flexibilização. Eu estou andando meio impressionado quanto tem se dado tanto valor. Primeiro, a questão econômica e segundo, ao entretenimento, né? Você vê, flexibilizou, as pessoas foram para os bares, para os shoppings, lotaram diversões e tal, porque eu não posso viver sem dar um mergulho, sem dar uma corrida, sem tomar uma cerveja. E me chamou muita atenção como dois aspectos são muito fortes. A economia, o dinheiro, né? A ganância e o entretenimento, a diversão, o lazer. O lazer, assim, muito pequeno, né? Isso tem me chamado muito a atenção. Como é que as pessoas saíram... Outro dia tinha uma fila, postaram uma fotografia de uma fila das pessoas para ir ver a Pedra Bonita. Então, o distanciamento, as pessoas estavam coladinhas na fila. Nunca teve ninguém, provavelmente ninguém nunca foi na Pedra Bonita. Agora me chamou muita atenção como a diversão, o lazer, o entretenimento é motivação para as pessoas, né? É o que dá sentido à vida. E a vida tem um sentido muito maior que isso. Aí deprime, né? Porque não pode ir. Exatamente. Mas não é só isso. Porque a natureza da alma, não o corpo, o ego, causado pelos gunas, pelos rajatana, mas o ser, ele exibe essa natureza quando ele está em comunhão com Deus, quando ele está em yoga mesmo, aí ele reflete a natureza divina, que é Sat, Chit e Ananda. Sat é existência, Chit é conhecimento, e Ananda é bem-aventurança, é o prazer. Então agora, voltando nesse exemplo que você falou da pandemia aí, as pessoas, elas arriscam o seu ser, a sua existência, para ter conhecimento e prazer. Mas você tem que garantir a sua vida para que você possa ter conhecimento e ter prazer. Nesse momento as pessoas esquecem de ser holística, de ser integral. Você não tem que buscar em detrimento dos outros. Então, acho que aí... Então, se nós entendemos isso, vai ser mais difícil a gente estar em depressão, em frustração, em sentir aquela solidão, né? Solidão. E também, esse é o momento também de muita solidariedade, das pessoas
buscarem os outros, tem que procurar as pessoas se elas estão bem, porque mesmo que a gente nós não possamos vê-las, nós podemos estar presentes no telefone, agora na internet. É importante as pessoas entender que a integridade de todas as pessoas tem que existir. Então, as pessoas devem receber por isso que foi um desafio essa pandemia para mim, porque eu comecei eu vivia de cursos, de professor, não sei fazer outra coisa. Aí fiquei sem emprego. Diretamente. Ninguém mais me convidou. Tinha palestra ali, devia ter um curso até aí com o Instituto Hermógenes. Thiago, foi cancelado, o curso ali foi cancelado, e eu falei, aí ele falou, não. Aí eu fiz os meus cursos online e foi um sucesso. As pessoas estão vindo muito mais do que nas presenciais. Então nós temos que entender que nós temos que nos adaptar e não adianta chorar, porque na verdade o mundo, ou seja, a realidade não está na nossa vida. Então por isso que nós podemos encontrar o ser, conhecimento da maneira como está agora e nos acostumar, eu sempre digo, temos que fazer a paz com o karma. Quem é revoltado com o seu karma não chega ao Dharma. Quem faz as pazes com o karma pode alcançar dimensões de Dharma. E aí aquilo, em vez de ser um sofrimento, se torna um aprendizado, se torna uma lição. E aí a pessoa pode evoluir. O conhecimento, nós podemos adquirir, todos sempre podemos adquirir conhecimento. Porque a tecnologia veio esse karma da pandemia, também mantivemos o karma da tecnologia, que está nos permitindo que nós tenhamos ainda conhecimento e também a diversão. Por exemplo, ontem mesmo a minha esposa estava feliz ali, o live do show do Caetano. Então que lindo, né? Foi lindo. É acessível, não? Então, é isso aí. Sabe que isso foi uma coisa... Isso foi uma coisa que eu aprendi com o professor Hermógenes, logo nos primeiros contatos com ele, quando foi dito assim, nada vem para nos castigar, tudo vem para nos lapidar. Tudo é uma oportunidade de aprender, né? Então, se você para de reclamar e passa a ver o que tem para aprender com aquilo, né? Fica muito mais leve a vida, né? Fica muito menos sofrida. Porque não dá para resistir, né? Não adianta ficar impondo resistência o que a vida traz. A pandemia, por exemplo, a vida trouxe, né? A princípio ninguém tem culpa. Não adianta lamentar e querer transferir. É aprender com aquilo, né? Achar o culpado não vai eliminá-la. Não vai eliminar, Então é se acomodar, né? Exige uma acomodação, uma entrega a Deus. Disso que eu acho que o Hermógenes foi perfeito quando ele sustentou: entrego, confio, aceito e agradeço. A entrega no primeiro elemento é a entrega. E entrega com humildade, né? A humildação. E confio, aceito. E as pessoas têm que entender que isso não é uma coisa não é uma forma de nos aniquilar, ao contrário. Aniquilar o ego não é nos aniquilar, não é aniquilar o ser, ao contrário, é salvar o ser. Exatamente. Sabe que essa relação do entrega, confio, aceito e agradeço, não sei se ele está aqui, um amigo médico teve um câncer e nós conversávamos muito e eu dizia, entrega, confio, aceito e agradeço. E ele dizia, o agradecer para mim é muito difícil. E eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. Aí outro dia eu falei para ele, atualmente eu tenho uma resposta para te dar daquele momento, isso já foi há muito tempo. Atualmente eu tenho uma resposta para te dar. Porque ainda assim, você com câncer, você ainda assim tem a oportunidade de escutar o cantar dos passarinhos, você tem a oportunidade de ser cuidado por um médico, você tem a oportunidade de ver um desabrochar de uma flor, né? Então tenho que agradecer. Porque mesmo nas condições difíceis, se nós tivermos um olhar, nós temos o que agradecer, né? A vida nos traz. Se estamos vivos, temos motivo para agradecer, né? E essas são as bem-aventuranças, né? São as bênçãos de Deus, né? Isso mesmo. Então, isso. Já está quase chegando na hora, né? Tem mais pergunta, não? Vamos ver se tem alguma pergunta. E aí nós podemos encerrando, né? É claro. Muito bem. Tá, Quem então, esteve aqui...
alguém tem segunda pergunta, eu faço uma propagandinha dos meus cursos aí. Isso, Então, por favor, fale dos seus cursos, das suas atividades. É só me procurar. Hoje em dia, só coloca Shark Stars, eu estou dando alguns cursos nas quarta-feiras, comecei um curso agora sobre mantra, tá? Sons que libertam e que salvam. É só entrar em contato comigo, Ed. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp, né? Dá para teclar aí? Pode escrever aí. O Paulo Thiago perguntou qual o nome do livro sobre pré-história. O livro, eu não sei exatamente em português, eu sei que ele foi traduzido, Arqueologia Proibida, a História Secreta, acho que é a História Secreta da Raça Humana. Procura na internet que você deve achar. Eu não tenho, Quem estava aqui também em inglês, mas eu sei que foi editado em português. Depois, eu posso te dar depois, eu posso te me dar, depois você dá para a pessoa, a editora dele. Eu acho que eu sei quem é. Quem estava aqui também foi o Chandramurti, esteve aqui. Que bom. Então tá, então já falou dos seus cursos, nós também temos um curso que vamos iniciar de respiração. Eu vou tentar digitar aqui, depois o meu... Claro, estou gravando aqui, mas depois você pega 981556612. Mas procura meu WhatsApp aí você, quem estiver interessado em fazer o curso do mantra, é só procurar, tá? Tá. E quem tiver meu contato pode me perguntar que eu passo o seu... Tá aqui. Foi errado. Foi errado? 76. Foi errado. Então, bota de novo, que eu dou uma fixada aqui. Nós ainda temos alguns minutinhos, poucos minutinhos, mas temos. Temos 3 minutos. Que prática você pode sugerir, assim como uma prática regular, repetição de mantra? A live vai ficar gravada assim. Não veio não, manda o seu telefone de novo. Não veio não. Não veio para poder fixar. Vai ficar gravada assim a live. Está aqui. Então nós falamos os Purushatra. Então você fala, a minha mensagem é quem canta os nomes de Deus, seus males espantam. Seus males espantam. O processo de cantar o Mahamantra, que é um mantra para esta era. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu sei que você também, o Emoji canta muito, o Sai Baba canta muito o Mahamantra. Este mantra é um mantra que é a meditação dinâmica que nós podemos fazer nessa era de Kali Yuga e nos purificar. Tá? Vê se o telefone é esse. Repete seu número aí, vê se está aí na tela. 12-98155-6612. Aqui veio errado. Esse aqui tem que 6612. É 12-981-55-6612. Esse é o meu WhatsApp. Ele é TIM também, é o TIM WhatsApp. 981-55-6612. Exatamente. É esse? É esse. Agora sim. É esse. Então pronto. Perfeito. Então tá ótimo, Luca. Muito obrigado. E você. Até uma nova oportunidade. Vamos uma oração para encerrar? Tá, vamos lá. Canta você agora, oração. Não, fica você. Eu não tenho. Não, mas fecha você, por favor. Então, vou cantar o mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muita paz. Hare Krishna, Hare Bo. Gratidão, Luca. Obrigado a todos que estão aí. Namastê.